Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal da Morena. Estamos aqui iniciando uma manhã de sábado, que seja um fim de semana maravilhoso, finalzinho do mês, né? Às vezes a gente sente um pouquinho as energias descarregadas, porque já se passou todo o mês e vem o mesmo, às vezes, o cansaço, né? De tantas coisas que às vezes a gente tem que superar, tem que passar. Então, fim de semana que você dedique a você, que você descanse a sua mente, sabe? Saia fora um pouco de tudo, de qualquer tipo de rede social, desligue o telefone, vá andar pela mata, vá caminhar pela natureza, vá ler um bom livro, se dedique a você, faça uma boa meditação. Eu acho que a gente está sempre tão correndo, tão ligado, sempre, né? Sempre em internet, sempre nessa correria. E não damos tempo para nós. Então, aprecie o sol, aprecie a lua, aprecie a noite, o amanhecer, enfim. Dedique o sábado e o domingo para você. E no finalzinho do domingo, você começa a se conectar novamente com o mundo exterior, né? E aí a gente vai começar então esse trabalho novamente da semana que se inicia. Mas o sábado, dediquem a vocês, façam aí algo diferente, saia do normal, da correria que vocês estão todos os dias, certo? Então é isso que eu venho pedindo para vocês, que vocês fiquem off de vez em quando, entendem? O que é ficar off? É desligar tudo, é esquecer. Né? A gente tem essa necessidade, porque a correria, a meta por estar sempre querendo mais, acaba deixando a gente um pouco louco às vezes. Há pessoas que estão sempre todo fim de semana em churrasco, em bebedeira, em bagunça, isso e aquilo, sabe? Não se dá conta que precisamos de descanso mental, de nos reservar, de nos priorizar. Então, neste fim de semana, eu venho falando para vocês um pouquinho. Cuidem de vocês, do equilíbrio de vocês, da mente, do corpo e da alma, né? Então, é necessário. Eu gosto muito de, mesmo com tantas, né? Porque eu tenho muitos trabalhos, então eu não tenho dias, às vezes, é sábado, é domingo, né? É aquela correria, mas eu sempre me priorizo, sabe? Então tem dias que eu não quero mesmo trabalhar, não quero falar com ninguém, não quero responder nada. Então eu abandono tudo, eu saio, desligo tudo e vou pro meu mundo, né? Aquele mundo maravilhoso onde eu vou relaxar, vou escutar uma boa música e vou meditar, vou ficar num cantinho sagrado, vou sair olhar as árvores, a natureza, sabe? É muito maravilhoso. Então a gente recarrega as nossas energias para depois voltar novamente. Então nesse fim de semana, principalmente final de mês, a gente já está cansado, passou o mês inteiro, tivemos tantas coisas, né? Então vamos nos dedicar um pouquinho também para nós. Então, final de semana de descanso, de limpeza interior, de cuidado com você, pois é necessário. Então, eu venho deixando para vocês a nossa reflexão, depois os números para este fim de semana, e vocês usem como acharem melhor, tendo sempre a consciência, tendo sempre o discernimento. Quando chega no final do mês, os números começam a ficar mais difíceis, a gente percebe, essa semana foi uma semana também de manipulação, onde muitos grupos, muitos números, muitas coisas não vieram, né? Mas, então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente começa a perceber que tem muita manipulação, a gente tem que parar, tem que ficar mais no estudo, observar, depois a gente volta para poder repor, então, o que a gente não conseguiu ganhar. Então, o equilíbrio precisa ser fundamental na sua vida. Sem equilíbrio, vocês não vão chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, eu gosto de colocar vocês a par do que vocês precisam fazer, porque tem pessoas que não têm consciência, estão numa loucura, sabe? Tem pessoas tão sem noção, gente, que vocês não têm, olha, vocês nem acreditam. Tem pessoas que elas, o dia inteiro, a cada segundo, a cada minuto, elas estão ligando, querendo um palpite para jogar no bicho. Quer dizer, são pessoas que não têm o mínimo de estudo, o mínimo de sabedoria. Porque o jogo não é isso, não é esse desespero, não é essa vontade louca de pegar uma milhar para resolver a vida, sabe? Eu já falei tantas vezes, mas tem pessoas que não dá, né? Então, simplesmente eu não respondo, eu não atendo, tá? Então, não precisa nem ficar
mandando mensagem, me ligando. Eu já falei, vou falar novamente. Porque eu não vou dar palpite nenhum, não trabalho com palpite, trabalho com estudo. As dicas estão no canal, tem milhões de estudos, milhões de coisas. Quem deseja, vá, compre um caderno, anote e estude. Tá? O zap do canal, ele é para encomenda de conteúdo, de aprendizado, para falar comigo algum assunto sério, um pedido de ajuda, pedido de algo maior, uma consulta pela numerologia, uma consulta do lado espiritual, uma consulta com o tarô, dando direcionamento para a vida e outras coisas. Agora, ficar me ligando o dia inteiro no zap pedindo que palpite, olha, meu Deus, muita pessoa fora da casinha, sabe, da sabedoria, né? Então vão estudar, vão ver as coisas, vão trabalhar, vão procurar o que fazer, tá? Porque o jogo é apenas um ponto, algo, né, a mais. Quando você tem sabedoria, então aí o jogo pode ser um fundamento a mais. Até quem tem sabedoria tá muito complicado, muita manipulação. Então a gente vai fazer um jogo uma vez ou outra, tá? Então tem um discernimento. Você quer resolver a sua vida? Ótimo! Comece por resolver o seu interior. Comece por tirar a sujeira do seu interior, limpando e organizando a sua vida. E tem aquelas pessoas também que começam a contar todo tipo de tragédia, né? Porque eu não tenho casa, não tenho comida, não tenho isso, não tenho aquilo, e eu preciso de uma milhar para mim ganhar e resolver tudo. Por favor, você me dá uma milhar? Agora, veja bem, a pessoa, ela está totalmente louco, né? Porque, imagina, ela não tem comida, ela não tem nada, mas ela tem dinheiro para jogar no bicho. Então, quer dizer, gente, não condiz, parem de falar sobre tragédia, para de ficar contando essas coisas horrorosas, porque eu não quero saber e eu não vou entrar nessa energia de certas pessoas, tá? Se vocês querem resolver a vida de vocês, é com trabalho, com estudo. Novamente, jogo não resolve a vida de ninguém, jogo não muda a vida de ninguém, a não ser dos donos da banca. Deles a vida muda, né? Claro, porque o dinheiro que eles ganham é imenso. Por pessoas desorientadas que ficam jogando o dia inteiro. Toda hora, todo minuto, todo segundo, em todo quanto é bicho que tem. Tá bom? Então fica aqui o meu esclarecimento. Qualquer situação que você estiver, a culpa é sua, tá? Então vamos escutar, vamos prestar atenção. E quando você mandar qualquer mensagem direcionada à pergunta para mim, seja direcionada certa e correta, tá? Então, a vida de vocês vão mudar quando vocês mudarem o interior e essa mente que vocês têm, pequena, achando que a vida de vocês vai se resolver num passe de mágica. Pum! Né? Então, num belo passe de mágica, você achou, você encontrou qualquer coisa aí que na internet ou em grupos e tal, milhar, pronto, você jogou e ficou rico, né? E mudou toda a sua vida. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Acorde, tá? Saia da zona de conforto e vá trabalhar, vai estudar, vai procurar o que fazer, tá? Vai ter ideias, vai ter meta, vai ter sonhos. Então é isso, sabe? As pessoas, elas não têm noção de certas coisas, então vamos acordar, né? Vamos acordar, mudança de vida não é assim não, tudo requer muito esforço. Milagre existe quando você levanta a bunda do sofá e vai trabalhar e vai fazer coisas. Então, há pessoas totalmente fora de equilíbrio, tá? Então, eu não respondo mesmo, não vou responder, não percam tempo. Eu respondo só as coisas realmente que são sérias, que têm um fundamento. Mas é isso. Então, eu gosto de dar alguns recadinhos para quem ouvir e saber que é para certos tipos de pessoa, porque são poucas, claro, mas tem algumas, né? A maioria das pessoas são maravilhosas, elas sabem e já estão aprendendo com a Morena. Quem é seguidor da Morena sabe todas as coisas que eu ensino, sabe que tem que ter os pés no chão, que tem que ter discernimento, que o jogo pode ser bom, mas ele também pode ser ruim, não é? Então, nada de negativo a gente vai ter que alimentar. Então, nós temos que ter realidade, nós temos que ter equilíbrio. E tá chegando no final do mês, então mais equilíbrio ainda, né? Porque a gente não tá para ficar perdendo, a gente tá para ganhar. Então vamos ter discernimento, meta. Se você sentir que deve fazer, faça. É escolha sua, então consequência sua. Se você sentir que não deve fazer, não faça.
também consequência sua, escolha sua, certo? Tudo na sua vida é escolha. Onde você está hoje foram suas escolhas que te levaram aí. Então, se a sua vida está bem, ótimas escolhas. Se a sua vida está no fundo e você está mal, foi escolhas erradas. Então, reveja as suas escolhas. Vamos começar um lindo fim de semana. Se priorize, se cuide, né? Porque ninguém vai amar você muito mais do que você. Então, nós sempre vamos nos amar primeiro, para depois amar o outro. Então, cuidem de vocês, cuidem do interior de vocês, porque quando vocês atingirem o equilíbrio total interior, o resto tudo vai fluir, a oportunidade vai chegar, os caminhos vão se abrir, e aí não tem desespero, não tem falta de nada, tem sempre abundância, e que vocês consigam chegar nesta situação de abundância na vida de vocês. Finalzinho do mês, né? Mês de julho, vamos terminando. Foi um mês grandioso, mês de espiritualidade. Agora vamos entrar no mês de agosto. Temos tantas coisas maravilhosas pela frente e muitas coisas para aprender. E eu vou começar aí a trazer toda esse novo estudo. Vamos falar sobre o mês de agosto, vamos falar sobre a energia, sobre o que vocês precisam fazer, o que vocês têm que sintonizar. Eu vou trazer a numerologia do mês de agosto, né? O tarô dos orixás e ciganos, né? Para o mês de agosto e tantas outras coisas novas que vão chegar no canal. Sempre no pensamento de evoluir, de te ajudar a melhorar a sua vida, certo? Então é isso. Vamos fazer nossa reflexão, né? Que faz tão bem para a nossa alma. Quebra-cabeças da vida. Sintonize e que essa mensagem possa mudar algo no seu interior. Ganhei de um amigo há 2 meses um quebra-cabeça de 1.500 peças. E eu não montava um quebra-cabeça desde que eu era criança. É engraçado como nós deixamos de fazer certas coisas, né? Quando crescemos, quebra-cabeças, colorir, brincar com bonecas, pular corda, né? Pique de esconder, nem existe mais essas brincadeiras que era tão saudável, tão maravilhosa quando na minha infância e acho que na de vocês também. Coisas que nos trouxeram tanta alegria quando criança. Nós paramos de fazer quando alcançamos uma certa idade. É uma vergonha, não é? Devo admitir, eu realmente aproveitei o quebra-cabeças, embora muito frustrante, às vezes era um bom desafio. Certa vez, né, eu sempre gostava de montar e ficava ali horas e horas, quando ganhava do meu pai ou da minha mãe, e era muito divertido montar e ver a capacidade da gente encontrando as pecinhas, né? Que maravilha que é. Coisas de criança, coisas de infância. Certa vez eu achava uma peça que se encaixava. Era extremamente, né? Cada vez, né, que eu achava uma peça que ela ia se encaixando com as outras, era extremamente recompensador. Tá, bom, e daí? Você já percebeu quanta semelhança existe entre um quebra-cabeças e a nossa vida? Num quebra-cabeças, cada peça é muito importante, é a parte muito importante no grande quadro. Na vida, são as pessoas e os acontecimentos, as partes importantes, como peças de um quebra-cabeças. Cada um de nós é único, especial em seu próprio jeito. Embora semelhantes, não há 2 iguais. Ironicamente, são nossas diferenças que nos fazem encaixar. Enquanto eu trabalhava no quebra-cabeças, havia uma peça que eu estava certa de pertencer a um ponto em particular, mas não encaixava. Acabava voltando a ela, tentando encaixá-la, me esquecendo que já havia tentado. Eu tinha meu pensamento focado no fato de que eu sentia que a peça era daquele espaço. Penso em quantas vezes eu fiz a mesma coisa em minha vida, tentando fazer acontecer coisas que simplesmente não era para ser. Tentava várias vezes, chegava ao ponto de forçar, mas não era para ser. E nada do que eu fiz mudou isso. Então, se você já montou quebra-cabeça, sabe como é perder tempo procurando um pedaço específico. De repente parece tão óbvio, mas eu não consegui achar. Consegui foi embaralhar ainda mais as peças. Fiquei frustrada e decidi deixar para lá e ficar longe dele. Quando eu voltei mais tarde, eu achei a peça imediatamente. Estava bem na minha frente desde o começo. Minha vida foi assim muitas vezes. Eu tentava entender por que certas coisas aconteciam. E do jeito que aconteciam, procurava as respostas por todos os lados. E às vezes as respostas estavam bem na minha frente. Era só dar uma paradinha, um pequeno passo atrás.
respirar, acalmar muitas vezes, que as respostas iam me encontrar. Olhando as peças destes quebra-cabeças, eu penso nas peças da minha vida, minha família, meus amigos, acontecimentos, marcos e celebrações. Uma mistura de bom e ruim, alegria e lágrima, felicidade e também tristeza. Penso em todas as peças que imaginei sem importância e sem propósito. Reflito em todas as peças que em minha vida me fizeram perguntar: por que, meu Deus? Por que isto? E repentinamente percebi que por causa dessas peças, outras peças se encaixaram tão bem. Tudo em nossa vida acontece por uma razão. Cada acontecimento, bom ou mal, como uma peça de quebra-cabeça. Deixe uma peça de fora e se quebra a harmonia inteira do produto final. Talvez ainda não possamos entender o papel importante de cada peça em nossa vida. Ainda existem muitos buracos e o quadro ainda não está claro. Mas sei que quando minha viagem nesta vida estiver concluída e a peça final estiver em seu lugar, eu entenderei e serei capaz de ver o quadro completo e a beleza de cada peça. Até lá, eu continuarei a viver com fé, sabendo e confiando que todas as peças que eu preciso estão aí e que é só uma questão de tempo, até que se encaixem bem. Lembrarei de que há um grande quadro, um plano para mim, e que sou incapaz de ver agora. Acreditarei que cada peça em minha vida, mesmo as dolorosas, tem propósito e cumprem um papel importante. E quando estiver fraca, procurarei força pela oração. Farei isto até que a obra-prima de Deus em mim estiver finalmente completa. E Ele então cochichará: muito bom, está feito. Ah, que coisa mais linda. Então, pensem que nossa vida é assim, como um grande quebra-cabeças, não é? E que às vezes a gente fica teimando em colocar uma peça num lugar e ela não é daquele lugar. E um belo dia, do nada, a gente, depois de um tempo de amadurecimento, de crescimento interior, vamos lá e conseguimos encaixar então aquela peça. Para completar, eu vou falar mais umas palavras para vocês, salvando os pedaços quebrados. No Palácio Real de Teherã, lá no Irã, você pode ver um dos mais bonitos trabalhos em mosaico do mundo. Os tetos, as paredes cintilam como diamantes, como reflexos multifacetados. Originalmente, quando o palácio foi projetado, o arquiteto especificou enormes falhas de espelho para as paredes. Quando o primeiro carregamento chegou de Paris, descobriram que os espelhos estavam todos quebrados. O empreiteiro mandou jogar tudo ao lixo e levou a triste notícia ao arquiteto. Surpreendentemente, o arquiteto ordenou que todas as peças quebradas fossem recolhidas, quebradas em pedaços ainda menores, então coladas às paredes, transformando-se em um mosaico prateado e cintilante, quebrado para tornar-se belo. É possível transformar, então, cicatrizes em estrelas. É possível ser melhor exatamente por ter se quebrado. É extremamente raro encontrar nos grandes museus do mundo objetos de antiguidade que estejam inteiros. Certamente, algumas das peças mais preciosas que existem no mundo são apenas fragmentos que remanescem como um lembrete consagrado de um passado glorioso. Jamais subestime o poder que Deus tem para reparar, então restaurar. E assim a gente vai seguindo, curando alguns pedaços, juntando os outros e deixando nas mãos do Pai Maior, porque Ele tem o poder. E com sua mão, Ele coloca cada peça em seu devido lugar. Então aquela dor passa a se tornar uma grande estrela, uma grande luz dentro de nós. Então, meus queridos, a dor, às vezes de hoje, a situação difícil, não deixem de desacreditar, não subestime o poder, não acreditem que vocês não possam chegar lá e se tornar muito melhores, numa situação também muito melhor do que hoje. Hoje é apenas um momento, uma situação, algo que está passando e que vai passar. Mas Deus, Ele chega com seu poder, com a sua força e a sua luz. Então restaura tudo. E tudo se torna perfeito. Cada peça no seu devido lugar. Então, nessa longa estrada
da nossa vida. Tenham fé, sigam com fé e confiança. Tudo podemos naquele que nos fortalece, que é Ele, o Pai maior. Uma mensagem realmente que nos toca o coração, né? Em alguns momentos nós, às vezes, não estamos tão bem, né? E essas mensagens, ela é tão confortante. Essa mensagem, ela traz também para mim um conforto tão grandioso no coração. Há dias que precisamos de uma força maior. E Deus, Ele é essa força maior. Então, que vocês se apeguem a Ele. Em qualquer momento de dificuldade, vocês não se deixem. Por favor, confiança. Confiança para que podemos atingir o todo, tá bom? Eu vou falar para vocês, hoje eu acordei bem cedo, né? Eu já costumo acordar muito cedo. E ontem eu tive um dia muito difícil, uma sexta-feira muito pesada, muito complicada. E eu sempre tenho muitos trabalhos, mas me reservo também alguns momentos para mim e alguns afazeres. Então ontem, no início da manhã, eu estava aí terminando alguns afazeres, algumas consultas, organizando algumas coisas que eu preciso integrar e na minha casa mesmo, cuidando também de alguns afazeres da minha casa. E então eu percebi que o meu cachorrinho não estava muito bem e ele começou a sangrar. O narizinho dele começou a sangrar e não parava mais. Então foi um dia muito difícil para mim, eu tive que largar todos os meus afazeres porque eu fiquei em choque, né? Ao ver ele sangrando, ele estava muito bem, né? Eu tenho apenas esse cachorro, ele é integrante da minha família, né? Pois nós somos apenas em 3, eu, meu marido e a minha filha. Então temos o meu cachorro, que se chama Bidu, e temos um papagaio que se chama José, né? Esse papagaio foi presente da minha mãe para minha filha e ele é integrante da nossa família, né? Então, somos em 5 membros da família. E ontem, de manhã, aconteceu esse fato e do nada ele começou a sangrar, ele estava muito bem e eu achei que fosse uma hemorragia, né? E se o sangue não é estancado, ele poderia morrer esgotado, não é? Então, vocês imaginam. Então, foi muito difícil para mim. E eu no desespero, então chamei uma companheira, amiga, irmã minha, e nós saímos correndo e fomos levar ele no veterinário, porque a preocupação maior, ele estava bem, ele corria, ele fazia tudo, mas aquele sangue não parava. E do nada, gente, é muito estranho como as coisas acontecem para nos tirar do equilíbrio, entende? Por isso eu falo para vocês, não é só com vocês que acontece alguma dificuldade. Vejam, eu estava numa manhã tranquila, onde eu achei que tudo estava perfeito, ia correr naturalmente. De repente, as coisas acontecem e tira o chão da gente, né? Porque ele faz parte. Então, foi a mesma coisa de eu ver um membro da minha família. Foi muito doído para mim e eu já fiquei em desespero, achando que fosse acontecer o pior com ele. Então, saí correndo com ele e corremos para o veterinário, chegamos lá, ela já aplicou uma injeção para tentar parar essa hemorragia, que ela não sabia, era do nariz, deu algum sangramento, não parava mais. Então, não se sabe o que é, porque ele não sai daqui do quintal, ele é bem cuidado, né? Ele é protegido, temos todos os nossos guardiões e os animaizinhos também têm os guardiões deles. Então, eu estou contando para vocês entenderem como, às vezes, as dificuldades chegam para nós. E é necessário que a gente tenha o equilíbrio, né? Então, foi muito difícil, aí ele ficou lá internado, está lá, né? E acabou a sexta-feira para mim, então, eu mesmo sendo muito forte, eu não consegui segurar, eu chorei a manhã inteira, a tarde inteira, fiquei muito chateada, né? Me deu muita. Aí, ou seja, a partir do momento que a gente abaixa a nossa energia, porque eu já fiquei chateada, eu comecei a chorar e eu já senti a dor de cabeça, ou seja, eu abaixei a minha vibração, porque eu estava lá em cima. Sempre eu estou, né? Sempre confiante, sempre bem. Eu faço esse trabalho, mas veja como as coisas são. Uma sexta-feira que eu tenho muito trabalho e acontece isso, né? E o que chega para mim, ele não tem nada, ele não saiu do quintal. Mas vejam como é. Quando a gente faz os trabalhos para o bem, quando a gente está trabalhando sempre para o bem. E eu faço esse trabalho não só para o bem, como eu sou também um médium, né? Eu tenho um trabalho espiritual, a gente tem trabalhos, a gente atua em diversas localidades, levando luz, levando bem, quebrando correntes, energias, espíritos malignos.
E o que acontece nessa sexta-feira? Algo para me atingir, não é? E quando, veja a importância dos nossos animais, quando não é possível atingir a nós, eles vão para cima dos animais, né? Então, como não foi possível atingir a Morena, porque ela está ali, ela tem o equilíbrio, ela tem todos os seus guardiões e tem todo esse trabalho, eles foram nele. E como vão me atingir? Desequilibrando, me deixando triste, chateada para que eu caia no chão, através de alguém que eu goste, ou da família, ou então eles não viram outra alternativa senão ele que está ligado diretamente comigo, porque o meu cachorro, ele fica o tempo todo comigo, né? Eu venho para o escritório e eu tenho a minha mesa do computador, então eu sento aqui, ele senta abaixo dos meus pés. É incrível. Se eu vou para o quarto, ele deita na beira da minha porta. Se eu vou para o portão, ele senta ao meu lado, quando eu estou lá fora no portão. Né? Quando eu estou lá no fundo, numa área que eu tenho, e eu estou comendo, jantando, comendo, fazendo qualquer refeição, ele está sentado ao meu lado. Veja, tudo que eu faço, ele está comigo. Então, como atingir a Morena? Vamos pegar algo que ela gosta. Por isso, a importância de vocês estarem firmes, confiantes no poder do Pai Maior. Então, ontem foi tudo para me desequilibrar, para que eu saia do que eu sou, porque eu entrei em desespero, certo? Eu fiquei desesperada e automaticamente, é claro que eu já chamei meus guardiões, pedi toda a proteção, pedi por ele e que fosse feito o melhor e que a maldade não pudesse, porque ele é filho de Deus, ele também tem os protetores dele, mas eu fiquei muito chateada ontem. E estou contando para vocês entenderem como atua os espíritos inferiores, os espíritos ignorantes, que fazem esse trabalho de mal, infelizmente. Então, toda pessoa que é luz, eles tentam derrubar, para que essa pessoa não possa avançar. Então, ontem foi muito difícil para mim. Muito difícil. Aí no final da tarde é que eu consegui me recompor. Por isso eu estou gravando o vídeo somente agora de manhã, porque ontem eu não tive condição de fazer nenhum trabalho, de responder nada, certo? Porque eu fiquei muito triste, muito chateada. No final da tarde, então a veterinária me ligou falando que tinha conseguido fazer com que parasse o sangramento, mas ele estava no soro. Mas ele já estava comendo a ração dele, estava bebendo água e ele teve que ficar lá. Hoje é que ela vai ver se vai poder liberar ele ou não. Eu peço que ele seja liberado, mas que ele esteja bem, que ele volte para casa, para que ele fique bem. Que a maldade desses espíritos sem luz, que o Pai Maior não aceite, o Pai Maior não deixe pegar nele, porque ele não tem. E ele está aqui também e faz o papel de proteger. Veja, poderia ter dado algo em mim, não é? Porque eles querem atingir a pessoa que faz o trabalho de luz. Não é interessante ter uma pessoa como a Morena, que quer ajudar, que quer falar, e outros trabalhos que temos também no terreiro, onde a gente é uma equipe de 6, 7 médiuns e a gente vai aos lugares, a gente ajuda, a gente faz defumação, a gente limpa ambientes e isso eles não querem, eles querem sempre a treva. E nessa sexta-feira aconteceu isso, então estou contando para vocês verem a importância que tem os animais, para que vocês tratem muito bem, para que vocês cuidem deles e deem todo o amor, porque eles nos protegem com a própria vida. Ou seja, ele não tinha nada e de repente ele começa a sangrar o nariz. E não parava mais, gente, mas foi muito sangue. Eu fiquei em choque e ainda bem que eu pude correr com ele e eu tenho dinheiro para pagar a consulta, para pagar o exame, para pagar o remédio. Hoje ele vai ficar lá, Então é caro, vocês sabem que toda consulta não é barato, mas é o estudo do veterinário, é as coisas que ele usa. Agora eu fiquei ontem pensando numa pessoa que não tem, como que ia fazer com o bichinho, ou seja, como é o trabalho desse povo sem luz, sabe? E isso é o trabalho de pessoas ignorantes que estão fora da luz e enviam mal, enviam esses espíritos para atrapalhar as outras pessoas. Porque eles vão aonde eles são mandados. Ou seja, tem pessoas, sabe? Pessoas que estão na ignorância, que vão em lugares, que trabalham com espírito de treva e fazem essa maldade.
Mas para cima de mim não vai colar. Para cima de mim não vai funcionar. Pois eu sou luz, eu sou bem, eu sou amor. E Deus e o universo é muito maior. E os meus guardiões estão aqui, me protegendo e protegendo a Ele também. Ele também tem os guias dele. Então é claro que a gente vem em desespero, que a gente tem muita dor, porque é o nosso bichinho, é o nosso... aliás, ele é muito mais importante do que muitas pessoas, porque ele está comigo 24 horas por dia. Às vezes nem a minha mãe, outras pessoas estão comigo. A minha mãe mora em outra cidade. Ele está comigo há já mais de 8 anos, né? Ele é pequenininho, ele não cresce, sabe? Não tem raça, não. Ele é pequenininho, tudo. Eu ganhei ele, filhote, está comigo até hoje, né? Já passou várias coisas, várias turbulências de vida comigo, esteve ali comigo. Essa foi a primeira que ele passou. Graças a Deus eu pude correr com ele, levar para o veterinário, e ele está lá sendo cuidado. E eu estou emanando todas as energias, pedi por ele, acendi até vela onde te guardem para ele, enviando toda a energia, pedindo mesmo que toda a energia fosse ali, que ele fosse protegido, que esse mal não pudesse atingir. Eu sei que ele é forte também, e ele tentou segurar ali, né, uma onda que veio aqui para me atingir. Infelizmente pegou nele. Então, meus queridos, o mal, ele existe. Infelizmente, ele existe. Mas o poder que tem em nós, em confiar no poder maior, em amor, e o trabalho da luz é muito maior do que qualquer mal. Então, sintonizem o amor, sintonizem o bem, e tudo vai ficar bem. Tá bom? Então não são só vocês, não tem certas pessoas que acham que tudo acontece só com elas, não. Eu também passo muitas coisas, mas eu estou sempre aqui levando a luz para vocês. Mas eu achei importante contar isso para que você entenda como é as coisas, como muitas dificuldades vêm para querer destabilizar a gente. Vamos destabilizar ela. Ela está muito bem, vamos tirar, vamos atingir ela de alguma maneira. Então vamos atingir o cachorro dela. Veja como as coisas acontecem. Às vezes atinge família, alguém perto de nós. Então, muito cuidado ao pedir qualquer coisa, ao frequentar qualquer lugar. Cuidado, cuidado, gente, porque há muitas coisas que vocês veem é trabalhos errados. É trabalho com espíritos sem estudo, sabe? Espíritos sem luz, eles fazem esse trabalho. Eles entram nas casas, eles provocam a discórdia, as brigas, quebra as coisas de repente, atinge, morre um bichinho do nada, né? Você cai, você machuca. Tomem muito cuidado. Então se fortaleçam na luz, no poder, anjo de guarda, peça sempre a proteção dele, é muito importante. E assim nós vamos seguindo. E nenhum mal vai nos derrubar, porque somos muito maior. Nós somos criadores da nossa realidade, nós criamos o bem, na força daquele que tudo rege, que tudo vê e tudo protege. Tá bom? Então vamos seguindo. Um final de semana um pouco, não muito fácil, né? Porque eu venho de uma sexta-feira difícil. Então eu levantei hoje cedo, já emanando todas as energias e sintonizando o melhor que seja feito. Então que vocês levem como aprendizado, escutem cada palavra que eu sempre falo para vocês. Tá bom? Obrigada por estarem aí. Desculpa às vezes o desabafo que eu fiz hoje através dessa situação, mas eu achei importante que vocês soubessem, para que vocês vejam a dimensão de que vem alguma coisa para nos derrubar, vem as pedras. Veja, a pedra foi lançada, mas a diferença de você aceitar essa pedra ou de não, de você passar com toda a força, segurar e tirar ela do seu caminho. Então seguimos, e eu sigo sempre. Né? Sou filha de Ogum, sou filha de Yansan, então eu não desisto, não. Nenhum desse mal vai me atingir, muito menos as pessoas que eu amo e os meus bichinhos de estimação. Eles também estão guardados pela lei do poder do Pai Maior. Então vamos seguindo, com axé, com luz, com proteção, com sabedoria. Então levantem a cabeça e sigam, nada de reclamar. Vamos então começar os nossos números. Muita sorte, muita sabedoria e muito discernimento neste fim de semana.
Dia 29, né? Final do mês, que maravilha. Estamos terminando o mês, ainda recebendo mais aí um pouquinho de energia desse mês espiritual. Depois vamos para agosto e aí outras coisas surgirão. Dia 29 é muito simples a data. 29 vai trazer o camelo. É a dezena do camelo. Agora, 29 também é o urso 92. Então, para esse fim de semana, eu tenho camelo e urso. Agora, um ponto muito importante que eu vou deixar muito claro, eu sempre faço o estudo da data e na maioria dos dias 29, ou seja, é o camelo, né? O 29, mas a gente está com um carneiro atrasado. Então, é o carneiro que tem que aparecer hoje, gente, não adianta. A maioria dos dias 29, carneiro. Por quê? Hoje, mais forte ainda. Porque você pega a data do dia 29/7/2017 e vai somar a data. 2 mais 9, mais 7, mais 2, mais 1 e mais 7. Vai dar 28. Pega uma calculadora. Eu não trabalho sem calculadora. Espero que vocês já tenham aprendido. E vamos lá. 2 mais 9, mais 7, mais 2, mais 1, mais 7. Então, o que vai dar? 28. O que é 28? Carneiro. Então, hoje tem que vir o nosso carneiro. Então, não deixem o carneiro hoje, tá? É a minha dica maior hoje. Agora, o Coringa, vocês vão continuar com ele até domingo, coloca ele junto aí do que vocês forem fazer, né? A gente teve o bicho da semana, que era o urso. Muitos lugares saiu várias vezes, então você também pode continuar trabalhando com o urso. A gente tem de quarta-feira, que eu nem deixei, não deu tempo de eu deixar no canal, mas eu ensinei vocês a fazer. Quarta-feira, federal, a gente pega milhar e faz vezes 12, deu cachorro, tá? Então nós temos também para sair de quarta a domingo, cachorro. Se não sair o cachorro na sua cidade, pode aparecer esse fim de semana. Então nós temos aí muitos grupos maravilhosos. Não esqueça, camelo e urso, data do dia. Importante, 28, carneiro, tá? Coringa, até domingo, continua concluindo com eles, né? Dobras, dobra de número 9, pode trazer a cobra, pode trazer o burro. Dobra de número 6, cabra ou águia. Dobra de número 1, avestruz. Número 8, camelo ou águia. São importantes. Dobra é quando vem dois números iguais numa mesma milhar, do primeiro ao quinto, do primeiro ao sétimo. Tá? Eu expliquei várias vezes. Vamos supor, 0099, dobra de 9. Então, para próximas extrações, alguma coisa com 9 pode aparecer, dezena ou grupo. É assim que vocês vão olhar as dobras. Eu tenho um e-book de dobra importante para que vocês trabalhem em grupos, achem grupos, ternos, um monte de coisa. Então, você encomenda e faz o estudo somente das dobras, tá? Então, é muito importante, fiquem atentos. Pode fazer início de centena e início de milhar com as dobras. Análise de sábado passado. Sábado passado deu cavalo. Toda vez que dá cavalo, ele vai trazer 41, 42, 43, 44. Dezena do cavalo. Deu cavalo, pode vir 14 borboleta, 24 cabra, 34 cobra, 44 cavalo. Então, o cavalo traz aí essas dezenas com seus bichos. O cavalo é irmão do peru e da águia. Então, pode aparecer o peru ou a águia se ainda não veio. E toda vez que dá cavalo, olha, anote. Vocês têm que ter um caderninho de dica da Morena. Se você não tem, olha, então você não é sábio. Por quê? Porque eu dou milhões de dicas. E não tem como eu ficar marcando, ou eu vou fazer um livro só com essas dicas, né? Então você vai anotando, gente. Eu dou sempre dica. Tal bicho, puxa tal bicho. Agora, o cavalo é uma regra. Cavalo traz o tigre. 1 com 1 vai trazer 2 com 2. Toda vez que dá cavalo, eu jogo no tigre. Outro bicho, burro. Deu cavalo ou dá tigre ou dá burro. Se não deu um desses dois, vai dar logo, tá bom? Então, prestem atenção. Cavalo também traz a cabra. Então, possivelmente ela tem que ter saído já durante a semana, porque o cavalo deu no sábado, ele vai puxar a cabra para a semana, tá? Então, se a cabra não saiu, ela tem que sair. Então, fiquem atentos. Cavalo, tigre, burro ou cabra. Veja o que você acha mais forte. Quarta-feira, dia 26, deu burro. Veja que maravilhoso, já deu a puxa da Morena. No sábado, deu cavalo. O que vocês tinham que jogar na quarta-feira? Burro ou tigre? Deu burro na quarta-feira. Então, quem faz o estudo certinho não perde. Vocês perdem porque vocês querem fazer coisas que não estão no estudo.
tá? Aí vocês perdem. Aí não adianta, quer jogar palpite de todo mundo, quer estar nesses grupos falando só essas loucuras, porque é tudo gente sem noção, né, que participa de grupo, quer jogar todos os dias, todos os horários, palpite de todo mundo, sonho de todo mundo, não dá. Daí você tem que se concentrar no que você quer. Não, eu quero grupo, não, eu quero dezena, eu quero centena. Se concentre numa coisa, um horário, 1 ou 2 dias por semana. E aí, pronto. O pouco com Deus, ele é grandioso. Agora, o muito, o desespero, sem Deus é nada, tá? É só perca. Então, fica aí a ressalva da Morena. Então, burro. O burro deu quarta-feira. Ele traz 0, 9, 10, 11, 12, a dezena do burro. Vai virar 90, urso, 01, avestruz, 11, burro, 21, cabra. Agora, prestem atenção. Na semana retrasada, deixa eu ver que dia que foi. Dia 19, certo? De quarta-feira passada, dia 19, deu a borboleta. Aí você vai na dezena da borboleta e você vai ver as dezenas da borboleta e vai virar ela. Ela fica 31, 41, 51, 61. Quando foi no sábado, que foi o sábado passado, deu o que para nós na Federal? Cavalo com 41. Ou seja, veio da puxa da quarta-feira que tinha dado a borboleta. Então a gente vai fazer o quê? Vamos pegar quarta-feira agora, dia 26. É importante. Dia 26 deu o quê? O burro, certo? Então, quais são as dezenas do burro? Fazem isso sempre, que vocês sempre vão ganhar. Até de uma extração para outra, vocês podem fazer isso também, pegando o resultado da outra semana. Ó, quarta-feira deu burro. Então, o que pode vir hoje na Federal? Olha, o burro traz 09 vira o 90. Então, urso. O 10, 01, avestruz. 11, novamente o burro com 11. O 12 vira o 21, cabra. Então, esses grupos podem estar fortes para Federal. Porque semana passada eles fizeram isso. Pegaram a borboleta e pegaram o 41 e trouxe o cavalo, que era 14. Quais as dezenas da borboleta? 13, 14, 15, 16. Como vira 14, 4, 1, 13, 31, 15, 5, 1 e 16, 61. Veio 4, 1. Agora o burro tem 09, 90, 10, 01, 11, 11 mesmo, 12, 21. Então pode vir uma dessa dezena aí. Então, atenção, marca e observe. Se você achar que pode vir uma dessas dezenas, vai lá e faz, tá bom? Desses grupos, 90, 01, 11, 21. Eu fico com o 01, que é o avestruz, que já era para ter vindo. Mas você escolhe o que você quiser, tá? Tem aí o urso, tem a cabra e tem novamente a volta do burro, que pode voltar, né? E surpreender nós, porque eles são, sabe como eles são, né? Então é isso. Os resultados do dia também você pode ficar observando. Se tiver alguma dobra que indique, né? Se tiver dobra de 1, pode vir um avestruz. Se tiver uma dobra de 90, alguma coisa assim, vem o urso, tá? Então, atenção. Se tiver dobra de 6, cabra. Fiquem atentos aos números do dia, tá bom? Então, eu deixei mais essa dica para vocês. Então, o burro traz também elefante e urso. Nossa, elefante e urso, hoje eu não tô boa mesmo, hein, gente? Elefante e touro, eu marquei urso aqui. Ah, hoje minha cabeça ainda tá tentando voltar. Então, o burro traz elefante e urso. O burro traz também a vaca. Deu burro, traz a vaca, é regra. E o burro traz o avestruz, porque 03 do burro vai virar avestruz. Ó, dicas perfeitas, fica a seu critério, tá? Você escolhe. A sua escolha é o que vai fazer as coisas darem certo. Combinação para terno e passe. 8, 9, 18, 19, 16 e o 6. Camelo, cobra, porco, pavão, leão e cabra. Importantíssimo. Usem e façam o que vocês acharem melhor. Agora anotem as nossas combinações para milhares. Sempre vem milhar da nossa combinação, tá? Anotem aí. 88856. 88856, gato. Loteria Federal, bilhete, vá comprar. 30.676. 30.676, pavão. 25241. 25241, cavalo. 67790. 67790, urso. 18194, 18194, viado. 78024, 78024, cabra. Então, essas nossas combinações, usem com sabedoria. Agora eu vou deixar algumas milhares prontas para que vocês possam usar. Milhares que eu acho que pode aparecer hoje, alguma milhar muito forte está aqui no meio, tá? Então, use uma que você gosta. Vamos lá. 0026, 0026,
carneiro. 9979, peru. 9979. 4992, urso. 4992. Urso. 7974, pavão. 7974, pavão. 9925, carneiro. 9925, carneiro, que é o nosso bicho aí que tem que seguir. 0004, top, avestruz. 0004, avestruz. Também pode mudar para 01, que é a dezena que está lá no burro. 0001, burro. Avestruz. 1727, 1727, carneiro. Aí use uma que você achar melhor. Eu fiz também alguns ternos para que vocês possam escolher um para hoje. Olha, alguns ternos, combinações legais. Veja, o 7, o 17 e o 2, já que eu tô com palpite no 7. 7, 16 e o 25. 7, o 6 e o 3. 7, 2 e 18. Aí temos também o 20, o 13 e o 6. 20, 13 e o 6. Aí temos o 7, o 3 e o 10. O 7, o 21 e o 11. O 15, o 7 e o 22. Combinações de terno. Vamos lá, repetindo. Carneiro, macaco e águia. Carneiro, macaco e águia. Carneiro, leão e vaca. Carneiro, leão e vaca. Adoro esse terno. Carneiro, cabra e burro. Carneiro, cabra e burro. Carneiro, águia e porco. Carneiro, águia e porco. Peru, galo e cabra. Peru, galo e cabra. Carneiro, burro e coelho. Carneiro, burro e coelho. Carneiro, touro e cavalo. Carneiro, touro e cavalo. Jacaré, carneiro e tigre. Tá aí os nossos termos. Use com sabedoria. Agora, Loteria Federal, número do concurso 05200, 05200, 05201. Use esses dois números, duas combinações e veja o que pode fazer. Mega Sena, 1953, gato. 1953 é o número do concurso da Mega. Use também com sabedoria. Temos aí um bolão da Mega para hoje que está acumulado. Quem quiser, entre em contato com a Morena, que dá tempo de você participar até às 11 horas, tá? Que a gente vai estar aí pagando o bolão da Mega. O valor é R$40 do bolão, tá? Se você quiser entrar, dá tempo. Agora, eu deixei tudo de maravilhoso. Grupos fortes, nós estamos com 7. Aí, na rodinha para aparecer. Muitos lugares deu galo, e o galo indica que o carneiro está próximo, tá? Temos atrasado o macaco, temos o bicho de quarta a domingo, o cachorro. Temos 8, 9 e 10 para estar saindo entre hoje e amanhã. O 9 muito forte, a cobra, para vocês montar duque, terno, dupla, tudo que vocês quiserem. Temos uma sequência de grupos, anote aí, e vocês vão riscando conforme forem saindo. Grupo 3, 4, 19, 20 e 21. Tem que aparecer. Depois, grupos 5, 7, 8, 9 e 10. Essas duas sequências de grupos tem que aparecer, tá bom? Vá arriscando os que forem saindo, sempre no primeiro prêmio. Dezenas para que vocês possam trabalhar hoje. 07, 02, 19, 26, 37, 39, dezena 59 atrasada, 67, dezena 70, 84, dezena 76 também, 91 e dezena 00. Todas muito importantes, não deixem de usar as dezenas. Montem terno, montem duque. Uma dica para vocês, quando vocês forem usar, para fazer duque e terno, coloquem sempre a mesma numeração. Por exemplo, se você vai usar o 07, então use mais com 7. 07, 70, 77, 47, 27, entendeu? Procurem usar sempre o mesmo final. Muitas vezes eles usam 2 ou 3 finais iguais. Por exemplo, 7969, entendeu? 64, 24, 41, 11, 41, 21. Sempre assim. Usem dezenas com último número iguais, quando vocês forem montar duque e terno, porque eles são muito espertos. Então, por exemplo, se eu estou no carneiro e eu vou usar o 26, eu vou montar com mais 6. 26, 06, o que mais que temos com 6? Sempre com dezena com 6. Eu estou sem a minha tabela de dezena aqui. Peraí. Então tá, ó, 26 eu vou usar com 06, eu vou usar com 46, com 56, com 76, eu vou usar o 6, de qualquer maneira, 86, né, tigre, vou usar 16, assim, sempre assim. Se eu vou usar
o 35 da cobra, 25, 65, 45, sempre assim que vai ter mais possibilidades fortes de ganho, tá? Então é isso. Muita sorte, muita sabedoria. Uma coisa muito importante, quem está com naipe de ouro, de grupo e de dezena, parabéns. Tá ganhando todo dia porque tá maravilhoso, tá? Naipe de ouro de grupo, meu Deus. Tem dia que já dá, todas as extrações já dá o naipe de ouro em seguida. E também tem o acompanhamento dos grupos que estão atrasados, ou seja, é perfeito. Quem tem o naipe vai ganhar hoje e amanhã, tá? Então veja, invista em vocês, no conhecimento de vocês, né? É muito importante. O naipe de dezena vai dar a possibilidade de dezena, vai dar a possibilidade de centena, o naipe de ouro vai dar os grupos, tá? Então é importantíssimo, vocês não podem ficar sem. Por favor, invistam em vocês. Então, naipe de ouro e naipe de ouro de dezena tá batendo recorde. Esta semana eu vou trazer para vocês naipe de centena de ouro e naipe de milhar. Esperem que eu estou preparando, tá bom? Então é isso. Um fim de semana grandioso, na luz do Pai Maior, na força. Gratidão por todos que estão aí, pelo carinho, pelo acompanhamento, pedindo também as orações de vocês para o meu cachorrinho que está lá, né, hospitalizado, e que quanto mais energias emanadas, positivas, de luz, mais ele se recupera mais rápido, não é? Então eu conto também com a luz e a energia de todos vocês. Obrigada, meus queridos. Gratidão. Namastê. Que Deus seja sempre maior na nossa vida e que nenhum mal nunca tenha o poder de ser direcionado nem para a nossa casa, nem para a nossa vida, nem para as pessoas que amamos, nem para os nossos animaizinhos, para nada. Que nunca nos derrube. Nunca. O mal é sempre menor. Ele existe, sabe por quê? Porque existe pessoas também assim, sem estudo, ignorantes, idiotas, que querem prejudicar as pessoas de bem. Tem pessoas que não aceitam o crescimento de outras, né? Acontece com a gente isso. Há pessoas que estão lá na treva, no negativo, ela não aceita que você cresce, que você está na luz, então ela vai enviar aí essa maldade, espíritos, essas coisas horríveis. Mas Deus e o universo, e os guardiões, os nossos guias são maravilhosos. O anjo de guarda está nos protegendo. Então todo mal direcionado, que a força de Pai Ogum corte com sua espada e encaminhe esses espíritos ignorantes para onde eles devem ser levados, certo? Vamos pedir por paz, por luz, por pessoas mais de bem, por pessoas mais sábias nesse mundo, onde a ignorância e a maldade cada vez mais seja cortada da nossa vida. Eu confio e acredito, entrego nas mãos do Pai Maior qualquer maldade direcionada à minha vida e à sua também. Então vamos rezar, vamos pedir proteção e luz. Que assim seja e assim sempre será. Obrigado, gratidão, namastê. Fiquem na luz. Tá? Qualquer pessoa que deseja qualquer contato, mande a sua mensagem. Se a Morena não respondeu hoje, a Morena vai estar respondendo na segunda-feira. Então não precisa ficar desesperado quando eu não estou ali online, porque eu saio, eu vou estudar, eu vou fazer outras coisas, tá bom, meus queridos? Mas eu respondo assim que eu puder. Assim que eu me recompor, que eu estiver bem, eu volto e respondo todas as perguntas. Eu coloco tudo em ordem, eu tenho algumas consultas para entregar, eu tenho algumas encomendas que ainda estão atrasadas, mas todas vão ser encaminhadas. É porque a Morena é uma só, mas eu encaminho com todo amor e gratidão. E tudo é no momento certo. Às vezes atrasa, mas não é um atraso. É porque não era aquele dia, era para você receber realmente no dia certo, tá bom? Então, simplesmente tenha um pouquinho de paciência. Toda mensagem que chega, qualquer encomenda, se você deseja um naipe de ouro, naipe, as encomendas, análise para a semana, centena, tudo, pode mandar sua mensagem, que eu respondo assim que eu puder, tá bom? Fiquem na paz, nos vemos nos próximos vídeos. Grande e lindo fim de semana.